Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos dar sabedoria, entendimento e discernimento, Senhor, da Tua palavra e da Tua vontade. Que o Senhor Deus venha nos dar crescimento na Tua presença, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor vá repreendendo, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, todo desânimo, meu Deus, todo comodismo, meu Pai, toda preguiça espiritual, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo que tem nos atrapalhado, Senhor, de buscar a Tua face, a Tua presença, tudo que tem impedido, Deus, o nosso crescimento, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, meu Deus, que o Senhor venha nos encher, Senhor, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, Senhor, com a Tua presença. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então a gente vai para a lição de hoje, que o título dela é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Lembrando, né, que esse trimestre nós estamos estudando o livro de Efésios e a gente continua ainda nessa aula de hoje estudando o capítulo 1. O texto áureo está em Efésios 1:3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Vamos fazer a leitura que está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e do versículo 9 ao 14, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que o propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Amém? Então, nessa lição de hoje, a gente vai falar sobre esse projeto de Deus de conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. E como nós lemos aqui, né, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ou seja, todas, não foram algumas bênçãos, todas as bênçãos espirituais nós já fomos abençoados, né? Então, desde a eternidade, Deus tem esse plano, né, de nos abençoar, de restaurar e reconciliar, né, a humanidade caída depois do pecado. E ele nos convida a louvar, a glorificar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, para com todos os pecadores. Então, nessa carta, o apóstolo Paulo, ele faz esse chamado para nós que somos cristãos, para nós que aceitamos a Cristo, né? De nós louvarmos a Deus, de nós glorificarmos ao Senhor e de nós entendermos tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou para nós na cruz. Então, ele fala da nossa nova posição em Cristo. Então, no passado, nós estávamos perdidos, separados de Deus, condenados à morte eterna. Mas Deus, através de Jesus Cristo, ele nos deu o privilégio da salvação, o privilégio da redenção. E aí, o apóstolo Paulo, nessa carta, ele se apresenta e logo em seguida ele começa a adorar a Deus, né? Ele começa a glorificar a Deus. Então é uma verdadeira adoração que ele expõe, que ele faz ao Senhor. Então ele começa com a frase: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o bendito significa digno de louvor, né? Digno de honra, digno de glória. Então o apóstolo Paulo, ele dá sequência
até o versículo 14, com um maravilhoso tributo a Deus, né? Glorificando a Deus, falando dos benefícios, falando das bênçãos, né, que são concedidas aos homens que acreditam em Deus e que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Então ele realmente faz assim um momento de louvor e adoração a Deus. Então é um hino teológico de gratidão. E aí, quem nós devemos adorar? Ele expressa, né, ele identifica quando ele fala Deus e Pai de Jesus Cristo. Então é o nosso único Deus que nós devemos louvar, que nós devemos adorar, que nós devemos glorificar. E essas bênçãos espirituais, como o próprio nome diz, elas são bênçãos espirituais. Apesar de nós sabermos que o Senhor, ele nos abençoa em todas as áreas das nossas vidas, aqui ele está falando de bênçãos espirituais. E aí ele fala isso, e até o versículo 14, né, nos versículos seguintes, ele vai falando quais são essas bênçãos espirituais que o Senhor nos deu. Então a primeira bênção que nós recebemos é a bênção de ser escolhido por Deus para estar na presença de Deus, né? A bênção de sermos eleitos. A segunda bênção, né, é a de sermos filhos de Deus por adoção. Ele diz isso, né, que através de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus por adoção, nós sabemos que os filhos adotivos, eles têm os mesmos direitos legais que os filhos naturais, né? Ele recebe o nome do pai e da mãe, ele tem a proteção e intimidade com o pai, ele recebe herança. Então, quando nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, nós recebemos todos esses direitos do nosso Pai. Amém? Outra coisa que essas bênçãos espirituais que ele fala, de sermos perdoados, né? Lá no versículo 7 ele fala sobre isso. E quando nós somos perdoados por Deus, nós não aceitamos mais a acusação do diabo, porque nós fomos perdoados. A dívida de pecado que nós tínhamos foi paga por Jesus Cristo e nós podemos andar livres de culpa, né? Porque o preço já foi pago. A gente também recebe, né, como ele diz, sabedoria e prudência, que são coisas muito importantes para as nossas vidas. Outra bênção espiritual, né, que está lá nos versículos 11, versículo 14 também, de nós vivermos o céu na terra. Até outros versículos falam isso, né? Que o reino de Deus está aonde nós estamos. Então, nós vamos viver o céu na terra, nós vamos viver a cultura de Deus aqui na terra, a cultura do reino de Deus aqui na terra. Nós vamos andar no sobrenatural. É por isso que acontecem coisas nas nossas vidas que para o homem não tem explicação, né? Porque o Senhor nos dá, porque nós estamos vivendo o céu na terra. E também nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, como ele diz, nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então todas essas são bênçãos espirituais que nós já recebemos de Deus, nós já temos direito a essas bênçãos, né? A Bíblia fala que elas já estão disponíveis para nós. E também nós temos a nova condição, né? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra que ele realizou no Calvário, que ele realizou na cruz, né? Então está relacionado com a nossa experiência de conversão a Cristo. E essa nova vida que Cristo nos dá é o oposto da vida antiga em Adão, né? Escravizada pelo pecado, com culpa, com peso, com tantas coisas, né? Que entrou no mundo através do pecado. Então, assim, nós, como a Bíblia diz, nós não vamos mais andar nas trevas, mas nós vamos andar como filhos da luz. Então, nós temos essa nova posição, né? Como filhos de Deus, né, como eleitos, como salvos, como abençoados, e tudo isso porque nós acreditamos e aceitamos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Deus, desde que o homem pecou, até antes do homem pecar, ele já tinha um plano de restauração, um plano de salvação, um plano para remissão de pecados que incluía a vinda de Jesus à terra, a morte de Jesus à terra e todas as coisas que
vieram após isso, né? Então, quando Jesus morreu, ele também ressuscitou. E ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para a vida eterna, né? Com um corpo transformado, né? Com um corpo glorificado. E aí, nesses versículos que nós lemos, né, ele fala também sobre a revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que está no versículo 9, mostra, né, revela essa verdade que estava oculta aos santos, com relação à salvação. E essa verdade diz respeito à vontade de Deus, né, diz respeito ao propósito de Deus de salvar os pecadores. E essa vontade divina, né, como a Bíblia diz, como esses versículos que nós lemos diz, ela é revelada segundo o seu beneplácito. O que é o beneplácito? É de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que agrada a Deus fazer, né, segundo a sua misericórdia, segundo o seu amor. E nós sabemos que Deus nos ama, que Deus ama o homem, que Deus ama a humanidade. E ele tem um propósito, né, para a vida de cada um. Todos nós somos eleitos, todos nós somos chamados, né? Depende de nós se nós vamos querer aceitar ou não esse chamado do Senhor nas nossas vidas. Mas a vontade de Deus, independente se as pessoas vão aceitar ou não, ela foi feita através de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele veio, ele pagou o preço pelo pecado da humanidade e foi o primeiro, né, a ressuscitar dos mortos para a vida eterna. É porque ressuscitar, Lázaro também ressuscitou, mas Jesus Cristo, ele já ressuscitou para a vida eterna. Ele já ressuscitou com um corpo glorificado, com um corpo transformado, como um dia nós também ressuscitaremos. E aí, Paulo fala sobre a plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo, ele mostra que o plano de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. E com isso ele está querendo mostrar o quê? Que todo o universo, o céu, a terra, tudo, absolutamente tudo, estará submisso à soberania de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele não está querendo dizer que todas as pessoas serão salvas como muitos acreditam. Tem muitas pessoas que elas acreditam que elas podem fazer o que elas quiserem, podem viver a vida que elas quiserem, que no final elas serão salvas da mesma maneira. Não é isso que ele está querendo dizer. Quando ele diz sobre a plenitude do tempo, que todas as coisas irão convergir em Cristo, que Cristo tudo vai ser submetido à autoridade de Cristo, ele está querendo dizer que tudo vai acontecer como Deus planejou, né? Que Cristo será o cabeça da igreja e também o cabeça do universo. E como a gente já falou muitas vezes, nós sabemos que a salvação não é pelo que nós fazemos. A salvação, ela vem pela graça, é pelo que Jesus Cristo fez. Mas quando nós somos salvos, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos a nossa vida transformada. E aí o nosso comportamento muda. E nós não somos salvos porque o nosso comportamento muda. É o contrário, o nosso comportamento muda porque nós fomos salvos. Então, a mudança de comportamento é evidência da salvação. Amém? A palavra grega que ele usa para tempos não é cronos, né, que dá uma ideia cronológica, né, de dias, meses e anos. É a palavra kairos, ou kairos, que se refere ao tempo divino, ou seja, ao tempo de Deus. Então, é o tempo determinado para que todas as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. E aí também fala sobre o louvor da sua glória. Então, o apóstolo, ele enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e aos crentes gentios. Ou seja, a igreja, porque a igreja, ela é composta dos crentes, tanto os judeus quanto os gentios. E quando a gente estava lendo os versículos, depois os irmãos podem voltar lá e ler, vocês vão perceber essa diferença. Porque Paulo, ele vai falando bem assim, ele vai usando o pronome nós. Ele está falando dele e dos judeus, porque ele era judeu. Então, quando ele está falando nós, ele está se referindo aos judeus. Mas aí, lá no versículo 13, ele troca o pronome nós para o pronome vós. E aí, ele não está falando mais dos judeus, ele está falando dos gentios, indicando que os gentios também
são herdeiros da promessa, né? Que os gentios também, que ouviram a palavra de Deus, que ouviram o evangelho da salvação, eles também foram selados pelo Espírito Santo, eles também serão salvos, eles terão todos os direitos de filhos de Deus, assim como os judeus. É claro que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber também que existem algumas promessas específicas para o povo judeu. Então, isso vai ser diferente, acontecimentos, né? Várias coisas, mas assim, a igreja são os judeus e os gentios, e tudo que está determinado para a igreja, tanto os judeus quanto os gentios irão receber, desde que tenham aceitado a Cristo, desde que sejam crentes, desde que sejam igreja, né? Amém? E aí o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre eleição, né, de nós sermos eleitos, de nós sermos chamados, ele está fazendo essa referência a gente fazer assim, adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, louvar a Deus. E esse louvor não é só com palavras, não é só você ir para a igreja e ficar lá, santo, santo, te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, você ficar orando e falando essas coisas, repetindo essas palavras. Quando ele fala de louvor e adoração, ele está se referindo à vida. É você ter uma vida de louvor, é você ter uma vida de adoração, é você ter uma vida de entrega a Deus. Amém? O apóstolo Paulo fala também sobre o Espírito Santo ser o penhor da nossa herança. E fala que nós fomos selados com o Espírito Santo, né? E aí ele diz que aquele que ouve a palavra do Evangelho, né, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Está lá em Tito 3, do versículo 5 ao versículo 7. E aqui no versículo 13, ele fala isso, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Na época da Bíblia, por isso que é importante a gente conhecer o contexto, a gente estudar, o selo, ele era utilizado como um sinal de propriedade. Então, se determinada coisa pertencia a fulano de tal, então naquela coisa tinha o selo de fulano de tal. Então você via o selo e você sabia a quem pertencia aquela coisa, aquela pessoa, aquele objeto, o que quer que fosse, aquele escravo. Então tinha um selo, uma marca. E aí ele fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, nós temos uma marca de que nós pertencemos a Deus, né? Nós somos marcados, nós fomos separados, né? Nós temos uma identificação de que nós pertencemos a Deus, né? Que nós pertencemos a Cristo, que nós somos filhos de Deus. E é mais poderoso ainda do que isso, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, quando o diabo vê o selo de Deus nas nossas vidas, né, que é o Espírito Santo, ele não tem poder para nos tocar, porque o Senhor não permite, né? Porque o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele não permite. Muitas vezes, ele até lança sementes de medo na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente pode até achar que o inimigo ele tem algum poder e alguma força sobre as nossas vidas, mas ele não tem. Então nós não podemos aceitar, né? Sempre que você vê alguma ação do inimigo na sua vida, lembre-se que você é selado com o Espírito Santo de Deus, e o maligno não tem poder para tocar na sua vida. Amém? Então tenha isso bem claro na sua mente, tenha essa certeza e essa convicção e essa segurança. Amém? Outra coisa, o Espírito Santo ele tem um papel muito importante nas nossas vidas, né? Que é o papel de regenerar, de purificar, de santificar do pecado. É ele quem convence o ser humano do pecado, é ele quem convence da justiça, do juízo, todas as coisas. E o penhor da esperança. O termo grego arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Então, Paulo ensina que o Espírito Santo ele é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Na verdade, é o selo, né? É o sinal, né, de que nós pertencemos a Cristo, de que nós pertencemos a Deus. E se nós pertencemos a Cristo, se nós pertencemos a Deus, nós temos direito à herança e a todas as coisas, né? E aí isso é uma coisa muito importante. Não quer dizer que você fala, aceitei Jesus, que você está salvo. Tem que ter essa conversão verdadeira, como eu disse.
né? Tem que ter evidência de salvação na sua vida, transformação, todas as coisas, como eu disse antes. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Viu, né? Nessa lição de hoje, é o que eu falei, o livro de Efésios, ele é pequeno, mas ele é bem completo, ele tem muitas coisas importantes para as nossas vidas. Então nós vimos aqui que falou sobre as bênçãos, né, espirituais que nós temos direito através de Deus, né, como Deus é maravilhoso, né, como Deus ele nos guarda, como Deus ele nos abençoa, como Deus ele tem tudo planejado, né, nada acontece por acaso, nada acontece assim sem um propósito, né. Tudo está no controle de Deus, né? Todas as coisas. Quando o homem pecou, não foi surpresa para Deus, né? Deus já sabia que o homem ia pecar e já tinha um plano de salvação, de redenção para a humanidade. Então é esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos. Um Deus que tem controle das nossas vidas. Ele sabe tudo que está acontecendo hoje, ele sabe tudo que vai acontecer amanhã. E por isso que nós temos que confiar nesse Deus, e é por isso que nós temos que pedir conselhos para o Senhor. Então qualquer problema que você tiver, né, qualquer dificuldade, coloca diante de Deus, porque Ele é que tem a solução, né? Ele é que sabe todas as coisas. Amém? Essa é a aula de hoje. Deixa aí os seus comentários onde você estiver assistindo. Compartilha com outras pessoas, né, para que mais vidas sejam abençoadas, mais vidas possam aprender da palavra de Deus, e até a próxima lição.